A sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 29, do 32 ao 35, e depois Hebreus capítulo 7, versículo 14. Gênesis 29, do 32 ao 35, já está projetado, e depois Hebreus 7, 14. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lhe engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Hebreus 7,14. Hebreus 7,14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos do entendimento, trazendo luz, sabedoria, revelação. Toda voz satânica caia por terra em nome de Jesus, toda voz do eu, que seja somente o teu Espírito a me conduzir, e que cada mente esteja cativa à obediência da palavra aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu lendo o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 14, eu nunca tinha me atentado para isso, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5,5 diz: não chore, o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá abrirá o livro. E eu lendo, eu falei: puxa, é verdade, mas Judá é que filho? Judá é o primeiro filho de Israel? É o segundo? É o terceiro? É o quarto filho? E aí eu peguei e parei para pensar: mas por que Jesus é o leão da tribo de Judá? O tema dessa ministração hoje é: porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Olhando para a história, você vai ver que sempre o primogênito ele é escolhido para suceder o pai. Então, quando você olha para a história de Abraão, embora ele tenha um filho anterior que é Ismael, mas Ismael é da concubina e não é filho da promessa. Então o filho da promessa de Abraão com Sara se chama Isaac, e Isaac se casa com Rebeca, lembra? E ele tem 2 filhos, Jacó, Esaú e Jacó. Vamos na ordem certa. E por que Jesus também não descende de Esaú? Você pode ver que a Bíblia não vai se preocupar em contar a história de Esaú, porque a Bíblia é um livro que não foca em o que não é da linhagem. A Bíblia caminha com a lei da herança. Ela não foca na gene, na árvore de quem não está na promessa. Pega essa. Ela não foca em quem não está na árvore da promessa. Então ali, quem está na árvore da promessa não é Esaú. E por que não é Esaú? Será que é predestinação? Deus predestinou que fosse Jacó? E aí quando você olha no Novo Testamento, você vai ver em Hebreus que vai dizer que ainda que Esaú com lágrimas buscou lugar para arrependimento, ele não encontrou lugar, porque já tinha passado o tempo. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Diz: quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração como na provação do deserto. Então todo o propósito de Deus,
todas as oportunidades de Deus para nós, nós temos um tempo para arrepender, e tem coisas que nós não podemos perder, porque nós saímos da fila da promessa. E o que Esaú pensou? Esaú falou: não, eu estou aqui no campo. Esaú estava sem comer, talvez um dia, 2, 3, não sabemos quanto, mas eu sei que ninguém morre de fome por ficar 2, 3, 4, 5 dias sem comer. Só que o texto diz que Esaú foi leviano, ele abriu mão da primogenitura. E se você não está familiarizado com o ensino bíblico, com o texto bíblico, a cultura, a primogenitura dava direito a uma porção a mais da herança. O primogênito, ele tinha uma porção a mais, e ele tinha a liderança do clã, e toda a descendência dele seria a descendência da aliança. Isso é por demais importante. E o que foi que Esaú fez? Ele não conseguiu matar nenhum animal durante um tempo. A Bíblia não relata a quantidade de dias. E eu conheço amigos meus que fizeram jejuns na água de 40 dias, na água. Eu não fiz de 40, mas eu fiz de 21 na água, e não morre, vai por mim. Você consegue tranquilo. E eu duvido que Esaú tivesse ao ponto de morrer. Só que ele senta e ele vê ali Jacó com um guisado de lentilhas, e ele com fome diz: olha, me dá um prato de lentilhas. Irmãos, nota que a relação dos dois não é boa. Se a relação dos dois fosse boa, o próprio Jacó chamaria ele para poder comer um prato de lentilhas com ele. Se a relação dos dois fosse boa, não haveria competição entre os irmãos, e nem a necessidade de fazer uma proposta por um prato de comida. Quando nós olhamos para o texto bíblico, irmãos, quantos irmãos da mesma família não se conversam, não são amigos e não têm empatia? Empatia é a capacidade de se conectar com a alegria e com a dor do outro. Jacó não consegue se conectar com a fome de Esaú, ele é indiferente. Aonde tem um problema nessa família? Tem um problema, e nós vamos ver mais para frente aonde tem um problema. Todo filho, quando um não tem conexão com o outro, ou é um problema que os pais colocaram os filhos um contra o outro, ou é um problema de passividade dos pais, de fazer os filhos se sentarem e resolverem os seus problemas. Quem está aqui diz amém. Eu vou repetir: todo filho que não tem conexão com o outro, ou foram os próprios pais que colocaram um contra o outro, porque a casa está dividida, já tem um partido do pai e já tem o partido da mãe, ou a casa está dividida e cada filho está num partido, ou os próprios pais são passivos para não colocar os filhos frente a frente para resolver a questão. Certo que Jacó falou: eu te dou se você me vender o direito de primogenitura. O Esaú, o que ele pensou? Estou aqui no meio do mato, ninguém está vendo. Na hora de receber a bênção, quem que o papai vai chamar? E eu vou lá e recebo. Eu vou enganar esse trouxa. Cuidado para você não fazer uma aliança no escuro, porque o mundo espiritual está vendo. Você está entendendo isso? Não há nada que você faça encoberto que não há de ser revelado, e não há nada que você faça encoberto que não vai ter uma cobrança no futuro. Então Jacó engana Esaú aqui. Ele é leviano sim, mas lá na frente ele vai receber o que é dele. E nota que quem que ouviu o pai falando com Esaú: filho, o papai está morrendo, eu sinto que a minha visão eu já estou perdendo. Hoje a gente sabe que é uma catarata, eu não consigo enxergar, eu sinto que eu estou morrendo, e eu quero te dar a bênção, porque era um costume judaico. Quando o pai estivesse perto de morrer, ele chamava o primogênito e ele liberava toda sorte de bênção por palavras sobre a vida do filho. Então oração e palavras de bênção têm poder, principalmente dos pais. E aí, enquanto isso, quem que estava à espreita ali ouvindo a conversa? A Rebequinha. Então vai liberar a bênção. Olha o partido da mãe. Jacó, o Esaú é o caçador, é o filho do pai. O Jacó é o menino da casa, criador da ovelha, partido da mãe. Filho, vem aqui, chegou a hora da bênção. Vai lá, pega uma ovelha, que eu vou preparar um guisado. Quem que vai preparar? Os dois são o quê? Cúmplices. A gente fala muito de Jacó, mas a gente esquece da Rebequinha.
Aí coloca lá o pelo no menino, porque o irmão é peludo, é o Tony Ramos, e ele é liso, e o pai dele não enxerga, mas ouve mais ou menos, porque se ouvisse bem, saberia que não era ele. Ouve mais ou menos, mas o pai tem mão, então o pai vai apalpar. Então ela pega uma roupa de Esaú, para ele ter o cheiro de Esaú, porque o nariz funciona, e ela pega e coloca pelo grudado no filho. Então quando o pai passa a mão no menino, é peludo. Quando sente o cheiro, é o cheiro de Esaú. E Jacó, o Israel, vai dizer: olha, Isaac vai dizer: o cheiro é de Esaú, o pelo é peludo, é Esaú. Tá meio estranha a voz, mas eu vou abençoar. Irmãos, quem que permitiu o pai abençoar? Deus permitiu. E a Bíblia, irmãos, ela é tão extraordinária, que a Bíblia diz que depois que o pai abençoou e Jacó sai, mesmo debaixo de engano, Esaú chega com a caça, pouquinho tempo depois, e diz: papai, me abençoa. Aí ele diz: mas como assim? Você acabou de sair daqui, eu vou abençoar de novo? Jacó, aquele vagabundo, de novo ele me enganou. É de novo, irmão, é de novo. Olha o vitimismo. Isso é vitimismo. Ele não enganou de novo, e nem enganou naquela época. O que ele fez? Ele vendeu. Jacó foi leviano? Foi, era para ele ter dado por maior comida, sim ou não? O vitimista, ele é assim, ele sempre está procurando alguém para transferir a culpa, ele nunca assume as suas responsabilidades, mas ele tem um amor muito grande pelo pai. Ele diz: eu não vou matar esse moleque agora, eu vou esperar papai morrer, mas quando o papai morrer eu mato esse moleque. Olha a amargura dentro do coração, a amargura por não assumir as suas responsabilidades. E a mamãe de novo ouve, e o que a mamãe fala? Junta as coisas e parte, vai para a casa do meu parente Labão e fica lá até acalmar a ira do teu irmão. Quem que está controlando a vida de Jacó aqui também? A mãe. Então a Bíblia é tão extraordinária, porque depois que, mesmo debaixo de engano, Isaac abençoa Jacó, a palavra não volta. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quem lembra dos gibeonitas? Quem são os gibeonitas? Quem são os gibeonitas? Vocês lembram deles? Aquele povo que se vestiu de pano de saco, colocou um pombo bolorento no saco, colocou sapato velho e veio de dentro de Canaã, na terra que Deus tinha mandado matar todo mundo, e chegou lá dizendo que tinha vindo de longe, e fez com Josué uma aliança. Josué podia ter feito essa aliança, mas ele consultou Deus. Ele caiu na conversa dos gibeonitas. Está vindo de longe, não é da terra, é um povo legal, olha, quer ser nossos amigos, olha, ouvimos que Deus está com vocês. Fez aliança, mesmo debaixo de engano. E eu brinco, queridos os solteiros, eu brinco que o namoro é o período eleitoral. O namoro é o período eleitoral. Quem que fala toda a verdade no namoro? Não, eu solto gases, eu tenho chulé, eu ronco, eu sou chato, eu não tiro as coisas da minha. Você faz isso? Eu tenho um problema com a minha mãe, com o meu pai, eu sou preguiçoso. Você fala isso? É uma lady, é um lorde. Mas quando casa, o período eleitoral acaba, você já deu o voto. Depois que os gibeonitas fizeram aliança, Israel chega dentro de Canaã. Quem que está lá? Com a cara amarela? A Chiquinha. Vocês estão aqui dentro. Pois é. Vocês nos Ei, Deus mandou matar? Deus deixou matar? Deus deixou matar? A aliança foi feita debaixo de engano. É o mito gospel do casamento. Meu casamento não foi da vontade de Deus, mas depois que casou, vira. Está entendendo isso? Deus não deixou fazer nada com os gibeonitas. Saul faz lá na frente, e Deus pede sangue por sangue. Lembra que tem que matar 7 da casa de Saul para parar a fome? Mesmo uma aliança feita debaixo de engano tem peso.
não pode ser quebrada. Vocês estão entendendo isso? Não faça aliança sem consultar Deus de jeito nenhum. E por que eu estou falando disso? Porque mesmo debaixo de engano, Isaac abençoou Jacó, e a palavra não volta. Me dá uma bênção, pai. Olha o desespero de Esaú. Meu filho, você vai ser servo do teu irmão. Isso é doloroso. Jacó vai para a casa do Labão. E queridos, ouça, se nós não mudarmos o nosso coração e não nos arrependermos e não fizermos os caminhos de volta, tudo que nós plantamos, Gálatas 6 vai dizer, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Ninguém se engane. Para todo Jacó, enganador, usurpador, vai ter um Labão, o equivalente do Jacó. Em algum momento, toda pessoa que planta engano, traição, mentira, abandono, rejeição, injustiça, vai colher o que planta. Então você não precisa se vingar. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu o retribuirei. Não se vingue, não se vingue. O vingar é dizer que Deus não é justo, que Deus não está no trono. O vingar é ocupar um lugar chamado justiça própria. É você achar que Deus é incompetente para julgar a questão. E Jacó agora encontra o Labão, e ele se apaixona pela Raquelzinha à primeira vista. Pastor, existe amor à primeira vista? Existe paixão. Quando ele chegou e viu Raquel, e o homem é o quê? Ele olhou aquele pedaço de bom caminho e falou, meu pai, deixa eu tirar água para as ovelhas. Já começou ali, ó. E ele falou, olha, eu me apaixonei por a sua mocinha, eu queria casar com a sua filha. Ah, tranquilo, você trabalha 7 anos por ela. E vocês sabem o acontecido. Ao término dos 7 anos, e ele trabalhou como se fosse poucos dias, olha que lindo. Peça para Deus um marido que trabalhe por você uma vida inteira como se fosse poucos dias. Amém, irmã? E aí ele vai para o casamento. Gente, ninguém vai me dizer que ele não estava desviado, que ele não tomou as cajibrinas. Porque mesmo naquele tempo, rapaz, você vai casar, você vai dar uma conferida na mulher, não vai? Aí você olha o rosto ali, né? Da Raquelzinha, dá uma olhadinha nela. Falei, minha filha. E ele foi, consumou o ato. No outro dia de manhã, quem é você? Lia. Era a Lia que estava na cama. Rapaz, ele levanta macho. É bom enganar os outros, né? Labão! Eu imagino ele indo em direção a Labão, e o Labão já estava ali com o seu chá preparado, melzinho ali. Meu genro querido, você me enganou. Não, cara, peraí, baixa a bola, você está na minha terra. Como assim? Fica pianinho aí. Aqui não é assim não, queridão. Aqui você casa primeiro com a mais velha. Gente, tinha essa lei? Tinha essa lei? Tinha acabado de inventar, né? Você trabalha primeiro e casa primeiro a mais. E aí ele falou, mas tudo bem, tranquilo, cumpre o tempo da núpcias, que eram quantos dias? E eu já te entrego a Raquel, o pagamento adiantado. Olha que bom, pastor, que generoso. Só que você trabalha mais, você já vai receber mercadoria adiantado. Ele trabalhou 7 anos mais pela Raquel. Irmãos, aqui começa um grande problema. Primeiro, né? Por que Jesus não é leão da tribo de Esaú? Porque ele foi leviano. Ele perdeu o direito de Jesus descender da linhagem dele. Então agora caiu no colo de quem? De Jacó. E agora a linhagem que está na Bíblia não é mais de Esaú, os edomitas. Os edomitas, inclusive, 3 gerações para entrar na casa do Senhor. A maldição da desobediência, o castigo advindo da quebra do mandamento. E agora
eu quero saber por que Jesus não é o leão da tribo de Rúben. E se não é de Rúben, por que não é Simeão? E se não é Simeão, por que não é Levi? Porque senão é predestinação. E a gente já viu que o problema com Esaú não é predestinação, é desobedecer. E aí nós vamos entender isso. Queridos, a primeira lição aqui que eu quero passar para mais uma lição, que Lia ou Leia, dependendo da versão, ela entra num lugar de escolha dos outros. Naquele tempo era muito comum os pais escolherem os casamentos, então muitas vezes você nem tinha como escolher. Então Lia, ela vai ser fruto da cultura. Eu não vou julgar a irmã Lia, se ela realmente, a lei existia ou não existia. Eu, pelo que eu estudei, ela não existia. Mas certo é que Lia aceitou entrar nessa situação, porque ela amava Jacó. Ela amava Jacó. Ela desejou estar com Jacó, mas o problema é que a Jacó não a amava, nem desejava estar com ela. E hoje seria o equivalente a uma bastardia. É uma mulher que ele entra no jugo desigual. Por quê? Porque ele não tem amor por ela. É um jugo desigual nesse aspecto. E ele começa a desprezá-la. Você imagina que a lei dizia que ele tinha que ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa da outra, e ele ia com muita boa vontade para a casa de Raquel, mas não ia para a casa de Lia ou de Leia. E imagine que vai criando aqui a mesma inimizade da casa dele. Agora é uma inimizade da casa dos pais, é uma inimizade da casa dele piorada, porque ele tem duas esposas, e ele não quis ter duas esposas, ele queria ter uma como pai, porque o pai só tinha uma. Lia nunca foi a escolha de Jacó. Irmãos, cuidado para você não casar com uma pessoa que não é sua escolha. Cuidado para você não entrar numa faculdade que não é sua escolha. Ah, mas pastor, medicina dá dinheiro, os estetoscópios, jaleco branco. Você odeia medicina, você não ama medicina. Nunca entre num lugar onde você não tem verdadeira identidade e propósito. Não trabalhe por dinheiro, não case por conveniência. Ah, mas ele é rico e bonito. Essa mulher vai comer o pão que ela amassou. O pai colaborou com isso, mas certo ela que ela se colocou nesse lugar. E eu quero caminhar com você, versículo 32 de Gênesis 29, projeta para mim, multimídia, por favor. 29 e 32. Lia engravidou, deu à luz um filho, deu o nome de Rúben, e pois dizia o que? O Senhor viu o que? Essa mulher está feliz? Essa mulher está infeliz. Quantas pessoas estão infelizes dentro da vocação, Neil? Ganham bem, têm um bom carro, uma boa casa, ou tem uma mulher bonita, um homem bonito, mas casaram em jugo desigual, casaram fora da vontade de Deus, estão fora do propósito. Se tivessem menos dinheiro, tivessem outro lugar, na vontade de Deus eram felizes. Sabe aonde é o endereço da felicidade? O centro da vontade de Deus. Eu já deixei 30 salário mínimo, na época eu era vendedor, para ir para o seminário, não ganha nada. Sabe por quê? Porque ali era o centro da vontade de Deus para mim. Eu passava em frente caldo de cana de 50 centavos, César. Eu tinha limite na conta de 6 mil naquela época. E eu olhava para o caldo de cana olhava para mim, eu falava: ô seu lindo, não dá para te comprar, que é 50 centavos eu não tenho. Pensa num cara feliz de não tomar aquele caldo de cana, porque eu estava no centro da vontade de Deus. Felicidade não é uma pessoa nem um lugar, felicidade é a vontade de Deus. Lia estava fora. Cuidado para que a infelicidade não te visite, porque você fez a escolha errada.
Talvez Lia, coitada, nem tinha como fazer escolha. Mas certo que você hoje pode escolher com quem casar, amém ou não? Hoje não é teu pai que escolhe, nem tua mãe. Hoje ninguém escolhe tua profissão. Os pais podem opinar, podem instruir, podem orientar. Os pais ajudam a destrancar os dons. Os pais ajudam na herança, mas certo é que o filho que tem que tomar a decisão. Cuidado, porque a infelicidade é um lugar de escolha do outro. E o melhor lugar é o centro da vontade. Lição: pergunte para Deus o que você tem que fazer. Amém ou não? Pode versículo 33. Segundo filho. O primeiro filho é uma consagração a quem? É uma homenagem a quem? É uma busca pelo coração de quem? Rúben é uma busca pelo coração de quem? Porque naquele tempo também toda mulher estéril ela era considerada maldita. Toda mulher que tinha a terra, que é o útero dela fechado, estéril, era considerada uma mulher maldita. Como que era uma mulher bendita? Muitos filhos. Quanto mais filhos, mais bendita. E por que o homem? Porque a terra era agricultura e guerra. Então o homem ele conseguia trabalhar com mais força na agricultura e ir para a guerra. Por isso que o homem era preterido. A mulher nem era inserida na herança. Mas tudo isso mudou. Você pode dizer amém, irmã? Hoje a sociedade não é agrícola, e aonde é agrícola tem máquina que a mulher pilota. Eita glória, as mulheradas da glória a Deus aí. Vixe, vou voltar a fita. Hoje a mulherada está na herança, dirige máquina, a mulher é poderosa. Mas se fossem os homens aqui, ia dar uma aula. O homem continua sendo um homem vitorioso. Selva. Gente, a mulher Lia estava aqui desesperada, querendo ter, para que o senso de utilidade dela, para o valor dela ser aumentado. E Deus ama a pessoa que está em sofrimento. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está vendo a sua dor. Deus não está com os olhos fechados para a sua dor. E Ele olha para o sofrimento da Lia e fala: essa mulher é infeliz. E Deus vai tentar trazer um oásis para o nosso deserto. Olha isso. Como que o Criador de todas as coisas pode se preocupar com uma pessoa tão pequena chorando num quarto, numa barraca, que às vezes é até uma escolha dela, mas mesmo assim Deus é capaz de se compadecer. Se você não amar esse Deus, eu não sei mais quem você vai amar. E Ele vai e abre a madre dela de novo, e ela tem. Só que nota, quem que ela está buscando? Lhe engravidou de novo, quando deu à luz outro filho, disse: o Senhor ouviu que sou? O desprezo do marido foi ferindo a alma dela, o seu valor, e ela se autodesvaloriza, autorrejeita, porque ela está deixando a identidade dela vir de quem? Do marido. E ela começa a mendigar amor, uma dependência emocional. E aí ela diz assim: dessa vez Deus me deu mais um filho, porque eu sou desprezada. Versículo 34, terceiro filho. De novo engravidou, quando deu à luz. Agora, finalmente, agora vai. Quem que ela está buscando? O coração de quem? Às vezes nós estamos sonhando tanto, idealizando tanto, uma coisa chegar, acontecer, e você está numa expectativa tão grande para que algo mude, e cada vez que você idealiza e frustra o propósito, frustra o sonho, porque os filhos não mudam o conceito de Jacó. E muitas vezes, por nós
idealizarmos tanto alguma coisa e nos frustrarmos com aquilo, nós levamos a nossa frustração para o relacionamento com Deus. Quantas pessoas que se frustraram com Deus, porque Deus não tem culpa das nossas escolhas. Nós pregamos livre-arbítrio, mas quando fazemos as nossas escolhas erradas, nós culpamos quem? Muitas vezes quem tem que cuidar de nós não cuidou, os pais. Quem tinha que respeitar o espaço não respeitou, o abusador, o assassino. É a lei da responsabilidade, mas a tragédia acontece por causa do pecado, não é por causa de Deus. O mal é consequência do pecado, não é consequência de Deus. E muitas vezes Deus nem estava na tua família, Ele nem tinha sido convidado, Ele estava do lado de fora querendo entrar, e a casa estava toda desprotegida, e vem o assassinato, vem o abuso sexual, vem o divórcio, vem o mal, e a gente culpa quem? Deus, por Ele nem estar na nossa história, fruto das nossas escolhas. Queridos, quantos filhos estão com problemas com pais? Porque pais, o marido era muito jovem, o rapaz era jovem, a moça jovem engravida, e aí não ficam juntos, a moça segue a vida dela e vai criar o filho, e o marido segue a vida dele, no máximo dá pensão, talvez é um bom pai, vai buscar tal, mas não fica com a moça. E o tempo passa, essa moça casa com outro homem, esse rapaz casa com outra mulher, que nunca tinham se casados, e o que acontece? Esse rapaz casa com uma mulher, trata bem essa mulher, tem filhos com ela, cuida bem desses filhos. Essa mulher casa com outro homem, tem filhos, cuida bem dos filhos. O padrasto, a madrasta, ele olha o status do Instagram, o story, vê o Facebook, o status do WhatsApp, e vê o pai no cinema, passeando de férias com aquele filho legítimo. A história de Rúben, Simeão, Levi e os outros filhos todos, menos José e Benjamim, é uma história de bastardia dentro de um casamento. É um sentimento de rejeição, porque a mesma rejeição que Jacó dá para Lia, passa para quem? Para os filhos. E agora a mesma luta da mãe conquistar o coração do pai, do marido, é agora a luta dos filhos tentando conquistar o coração do pai. Versículo 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais um filho, mudou uma coisa. Desta vez, anota aí, por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Primeiro, porque Judá é uma entrega a Deus. Judá é uma entrega a Deus. Tudo que você não entrega para Deus se perde. Tudo que você não entrega na mão de Deus e fica nas suas mãos pode se perder. Quando nós entregamos no altar de Deus, queridos, pode sair das nossas mãos, mas não sai da nossa vida e não sai da nossa história. Quando nós entregamos no altar de Deus, é como aquela oferta que é purificada pelo fogo, mas não queima como a palha. Muitas vezes nós ficamos com medo, Azana, de entregarmos nossos filhos nas mãos de Deus, de entregarmos as coisas na mão de Deus, e nós queremos obter um controle sobre aquilo, para nos sentirmos seguros. E muitas vezes nós perdemos o filho, o negócio, o casamento, porque nós não entregamos para Deus. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Judá é uma entrega a Deus. Judá é a busca pelo coração de Deus e não idolatria, busca do coração do marido. Pergunta que eu te faço: as suas buscas têm sido pelo coração de Deus? Ou todo o teu esforço, oferta, toda a tua busca, teu crescimento é por alguém ou por alguma outra coisa?
Às vezes, tudo que nós estamos fazendo, irmãos, até mesmo congregando, muitas vezes, nós estamos tentando ganhar alguém no nosso congregar, mas nós nos esquecemos de colocar Jesus em primeiro lugar, em entronizá-lo no nosso coração, entronizar Deus e cumprir aquilo que o Evangelho diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais que o marido, mais que a esposa, mais que o filho, mais que o negócio, mais que a sua vida. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem achar a sua vida neste mundo, perdê-la. Muitas pessoas estão buscando Deus pelo seu próprio coração num culto idólatra. O buscar a Deus não é se entregar à identidade de Deus e o propósito de Deus, é falar: Senhor, muda a minha história, cura a minha dor e faz o que eu quero, traz o meu Jacó logo. Nós precisamos entender que a cura não está em Deus entregar o Jacó da nossa vida, a cura está em nós entregarmos a nossa vida para o nosso Deus. Às vezes a gente está pensando que a felicidade está em um filho a mais, em um marido, em R$1.000 a mais, 1 milhão a mais, 2 mil. A cura está em você abrir mão e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E agora, note, muitos filhos se perdem aqui, porque eles não conquistam o coração dos pais. Eles passam uma vida tentando conquistar o coração, porque a identidade, o relacionamento e a herança dos filhos vem de quem? Quem que são os primeiros deuses dos filhos? E o problema, pastor Neil, é que muitas vezes esses deuses nunca mudam. A voz que continua governando a vida dos filhos a vida inteira é a voz dos pais. E sabe qual a pior parte? A voz da rejeição. Porque em vez do pai assumir, sumiu. E agora esse menino passa uma vida tentando provar o seu valor. Eu vou me tornar empresário, fazendeiro, médico, ele vai ver que eu tenho valor. Os Jeftés estão por aí. A busca de um diploma, da fazenda, da empresa, não é para cumprir propósito, não é para abençoar ninguém, é para fazer um pai engolir, e o pai dizer: olha, você se tornou um grande homem. Ele só está em busca de uma palavra do pai, mas não consegue ouvir a voz de Deus. De mulher em mulher, de motel em motel, de cama em cama, de braço em braço, tudo por causa de uma rejeição. E de milhão em milhão, e cada vez você está mais vazio, porque esse vazio só Jesus pode preencher. Só Jesus. Como diz a canção, só em Jesus a paz real você pode obter. Agora vamos ver a história dos filhos. Por que que Jesus não é o leão da tribo de Rúben? Porque de tanto Rúben tentar conquistar o coração do pai, e o pai dar coice nele, o pai rejeitar ele, ele não soube lidar com a rejeição do pai. Queridos, o que o teu pai fala sobre você não é soberano sobre o que Deus pensa sobre você. Maior do que a voz do homem é a voz do seu Deus, e nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso Deus e não a voz das rejeições, para que nós não percamos o que Deus tem para nós por causa do homem. A voz de Jacó foi mais forte do que a voz de Deus na vida de Rúben, e as rejeições roubaram a bênção de Deus na linhagem de Rúben, e Jesus deixou de ser o leão da tribo de Rúben no dia que ele, para afrontar o pai, não consegue ter uma relação sexual com a Raquel, porque ela ama Jacó. Zípora é a representante da mãe. Quem que ele vai pegar para afrontar o pai e atingir o pai de maneira consciente ou inconsciente? Bila.
Bila é a concubina de Raquel, ela é a figura representante de Raquel. Se você não está familiarizado com a história bíblica, quando uma mulher casava, ela recebia uma concubina, que era uma ama também, que cuidava tanto da noiva, quanto podia também assumir um papel substituto. Por exemplo, se a mulher não consegue engravidar, ela pode dar a concubina dela para o esposo ter uma relação sexual e engravidar, como se o filho fosse dela. É o caso de Agar. Tanto que ela faz isso com Bila, ela não engravida e ela dá Bila para Jacó, e ele tem dois filhos com Bila. Então, note, 6 primeiros filhos são de Lia, 2 próximos de Zípora, de Bila, perdão, 8, 2 de Zípora, 10, e 2 de Raquel, os 2 últimos, 12. Bila é a concubina de que mulher? De quem? Raquel é a representante da mulher amada. Quem que Rúben estava tentando atingir? Quem que Rúben estava tentando afrontar? Ó, irmãos, concentra, isso é muito profundo. Você sai da paixão. O que é a paixão? O desejo de conquistar o pai. Eu quero o pai, eu vou ser um bom filho, eu vou lavar o carro direito, eu vou lavar a casa, eu vou estudar. A obediência não é para Deus, a obediência não é para Ele, a obediência é para o pai falar: eu te amo, você é um bom filho, cara, você é amoroso, você é inteligente, você é demais. Tem filho, Cezinha, que passa uma vida tentando ouvir um eu te amo, um parabéns, você é um bom filho, você é um herói, você é o meu herói, você é um cara que eu admiro. De tanto o pai rejeitar ele sai da paixão, o desejo de ser bom. Mas quem que ele está querendo ser bom? Para quem que ele está querendo ser bom? Para Deus, para ele ou para o pai? Ama a Deus sobre? Ame a Deus sobre? Ame a Deus sobre? E o próximo? Sabe por que Rúben falhou miseravelmente? Porque a vontade de acertar nunca foi para a glória de Deus, nem para ele. Faço uma pergunta para você: para quem que você está querendo acertar? O que te move a entrar por aquela porta? Quem que você busca ao passar por aquela porta? Porque o culto pode parecer para Deus, mas pode ser para você, pode ser para o teu marido. O que faz você levantar da cama de manhã e ir trabalhar? É propósito ou proposta? É para a glória de Deus ou para a glória do eu? É para a glória do Raimundo, da Maria, da Severina? Quem é o Deus do teu coração? Sabe por que Rúben falhou miseravelmente? Porque o Deus do coração dele não era o Senhor, era o pai dele. E quando o pai não faz o que ele quer, ele sai da paixão e vai para rebelião. E ele vai lá e tem uma relação sexual com Bila. Naquele dia Jesus deixou de ser o leão da tribo de Rúben. Irmãos, tem coisas que você não tem uma segunda chance. Quantos filhos estão se rebelando contra pais? Filhos que estão aqui nesse lugar, filhos adultos, filhos jovens, filhos adolescentes, filhos crianças. Você não conversa com seu pai, você não conversa com a mãe, talvez você odeia eles. Talvez você ainda está na fase da paixão. Ei pai, ei mãe, me ame, eu estou aqui, tenho boa nota, eu faço inglês, olha, carência, falta crise de aí daqui a pouco, sai daqui e vai, se miserável vai ver, não me reconheceu. Ei, o problema não é seu pai não te reconhecer. Quem que tem que te reconhecer? É você mesmo, porque Deus já te reconhece. É só você que tem que ouvir o que Deus pensa ao teu respeito. É só você ouvir Deus, o que Ele pensa e o que Ele tem para você. Você pode dizer amém? Não deixe a injustiça do homem e as rejeições dos homens afastar você do grande amor da tua vida, que é Jesus. É aquela canção do Anderson Freire: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Quem que tem que saber quanto você vale? É você. Por alguém nunca nos reconhecer, nós podemos falhar feio na nossa jornada. Por que Jesus não é o leão da tribo de Simeão? Porque Rúben, Simeão, um belo dia, Diná, que é uma filha mulher, não era contado, vai à cidade, e um rapaz chamado Abimeleque, filho de Siquém, estupra ela. E naquele contexto histórico, bíblico, se a pessoa se arrependesse do estupro, fosse na família, pedisse perdão, pagasse o dote, quisesse casar, o pai poderia autorizar. E é o que os filhos sugerem, os filhos. Então eles fazem a aliança para poder casar, tinha que fazer a circuncisão. Gente, o que era a circuncisão? A circuncisão era um pacto que colocava a pessoa dentro da aliança com quem? Com Deus. E ao fazerem o pacto da circuncisão, Simeão e Levi, quem? Simeão, segundo e terceiro filho, se levantam, combinam um com o outro. E a circuncisão naquela época era feita em Israel no 8º dia. Então o bebê não sente quase nada, a pele é muito fina e a cicatrização é rápida. E era feita com uma faca chamada pedra de pederneira. Ela era muito afiada, porém não é um bisturi, porém não tem anestesia. Agora imagina, uma coisa é com 8 dias, outra coisa é velho. Homens de 30, 40, 50, 20, toda a casa de Abimeleque teve que passar pela circuncisão de Siquém. E quando os homens já tinham sido cirurgiados, sem anestesia, mexe, só se for os olhos. Imaginei, irmão, você esticar o bicho aí, chama cirurgia de fimose hoje em dia. Topa, Gui, presente de aniversário? Sem anestesia, de boa, tira a pelanca geral. Rapaz, os caras não levantavam o combatente. O Simeão Levi chegou e matou todo mundo, envergonhando quem? O pai. Quebrando naquele dia, Jesus deixou de ser o leão da tribo de Simeão e de Levi. Quem que é o quarto filho? Judá é uma entrega a Deus. Só que abra sua Bíblia em Gênesis 38:1. Judá faz uma caca do tamanho do mundo, porque nasce o 11º filho. Quem é o 11º filho? José, o filho da mulher amada. Finalmente Deus abre a madre de Raquel e ela tem o primeiro filho dela, que ela dá o nome de José. Irmãos, o pai compra, para começar a piorar o problema, ele dá uma túnica talar. Você sabe o que é a túnica talar? Era uma túnica parecida com arco-íris, hoje em dia não pega bem, mas era uma túnica dada ao primogênito e ao virgem. Ei, Neil, o que ele está dizendo a dar a túnica talar para José? Você é o filho primogênito do meu? Azedou o negócio, pastor. Mas azedou de verdade. E sabe o que é o pior? O pior é que esse menino era escolhido por Deus. Ei! Não importa se você tem um problema com teu irmão, Deus tem plano para todos nós. José não tem culpa nenhuma, irmãos. Que culpa que José tem desse pepino? Que culpa que tem um filho, às vezes, do pai não conversar com a mãe, ou tá brigado, ou ter uma amante? Mas o pecado dos pais ecoam, reverberam na vida dos, e de repente está lá 11 de um lado, 10 de um lado, ou 6 de um lado, 2 da outra, 2. Imagine isso aqui, pastor. E aí José, ele tem um dom, que é o dom de interpretação de sonhos, um dom de sonhos, porque Deus tem um plano para cada um de nós.
E aí José tem um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. Irmãos, quem que é o sol? O pai. Quem que é a lua? A mãe. 11 estrelas, os irmãos. Você está doido? Os caras já odeiam ele, já queria dar um cacete nele antes, imagine agora. E o pai, para piorar, coloca ele como fiscal dos irmãos. Toda vez que tem um BO, Gabriel, imagine você que é o mais velho, lá vem o Davi. Ei, o que vocês estão fazendo aí? O pai mandou eu aqui fiscalizar. Rapaz, você tem um problema com esse moleque, você vai querer dar um cascudo nele. E lá vem José um belo dia de longe, com aquela túnica, dava para identificar ele. E a própria túnica já era um confronto, a própria túnica já era uma ferida. Quando eles vêm, por que eles rasgam ela? Quando eles vêm, ele vem de longe e fala: é hoje que esse moleque vai entrar no cacete. Todos os filhos se juntam e dão um pau nele, os 6. Ai, mano, não bate não. Não faz isso, eu não tenho culpa. O que vocês estão fazendo comigo? Irmãos, o texto vai dizer que José ficou desesperado. Sabe quantos anos ele tinha? 17. Que culpa que José tem de ser escolhido por Deus, de todos serem, mas que culpa que José também tem de ter um dom de visão, de interpretação de sonhos? Que culpa que ele tem de ser amado pelo pai, de ser filho da mãe predileta? Ei, que culpa que José tem? Pergunta para você agora, que culpa que o outro tem? É só as nossas feridas, que muitas vezes a gente quer ocupar a posição daquele filho que está sendo amado. Mas essa dor vai te colocar numa posição de rebelião que vai roubar o teu futuro. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá e que viva longos dias sobre a face da terra. Irmãos, a Bíblia não diz honra se teu pai é justo, se ele é bom, se ele é honesto. Honra tua mãe se ela é honra. A honra, anota aí, a honra não fala quem é o pai nem a mãe, a honra fala quem é você. A honra não fala do futuro do seu pai, a honra não fala do futuro da sua mãe, a honra não fala da colheita do seu pai e da sua mãe, a honra fala da sua colheita. Não é honra o pastor Neil se ele fizer o que você quer. Honra, ponto. A honra fala quem é você, a honra fala da sua colheita. Honrou figura de autoridade, tudo te vai bem. Olha para Esaú, pastor, para Saul. Dá para honrar Saul, pastor? Endemoniado, tentando matar Davi, mas Davi nunca olhou para a pessoa, olhou para a posição de autoridade. Se você olha para a pessoa, você se rebela. Se você olha para a posição, você se submete. Pare de olhar para o seu pai, comece a olhar para a posição de autoridade. Pare de olhar para a sua mãe, comece a olhar para a posição de autoridade e honre. Pastor, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, pastor, me bateu, me espancou. Melhor ainda, porque se você honra quem te desonra, a porção da bênção é dobrada. Irmãos, é fácil honrar quem nos desonra? É fácil cuidar de uma mãe que te abandonou na velhice? É fácil cuidar de um pai que te espancou? É fácil? Não, mas eu vou te garantir algo: você vai receber nessa vida e no porvir muito mais se você honrar. Não deixe de honrar porque o outro desonrou. Eles batem, e quem que dá a ideia de vender como escravo? Judá. Aonde foi que Judá ficou preso no mundo espiritual? Porque ele deu a ideia de vender o irmão. No coração de Rúben está tirar ele do poço e devolver para o pai. O arrependimento. Mas já era. Tanto que Rúben fica irado, rasga as vestes quando vê que o menino foi vendido. Irmãos, todas as vezes que nós cometemos um pecado encoberto, um abismo chama, porque para uma mentira você tem que contar outra. Então vão matar um cordeiro, rasgar umas vestes, salpicar ali, e agora fica um chamado não dito de família. Toda família que não vem para a luz vai ficar presa numa culpa e no não dito, e isso vai gerar uma amargura, vai gerar um problema sério na família. Culpa mata, culpa leva a depressão, ideação suicida. Projeta Gênesis 38:1, vamos entender agora. Por essa época, diga, por essa época,
Como que você vai entender esse por essa época? Porque o por essa época está falando do contexto do texto. E o que é o contexto do texto? No 37, eles acabam de vender José como escravo, e agora Rúben e todos os irmãos e o Judá voltam para casa. Quem que é o filho amado? E não tem Benjamim ainda. Então a alegria do pai era quem? E o José é vendido. Então agora o pai entra em depressão, em amargura, em tristeza. E o Judá não consegue conviver com a mentira, vendo os irmãos tudo disfarçando. Ele não sabe lidar com o problema, e ele faz o que? Ele enfrenta, ele fala a verdade, ele enfrenta, ele coloca em frente o que ficou para trás. Ele conta para o pai o que realmente aconteceu. Então, como ele não consegue lidar com a culpa, ele faz o quê? Tem muitas pessoas que se colocaram em fuga da identidade e do propósito, porque não resolvem as coisas que ficaram no passado. Acha sério que o melhor caminho é, vou mudar para Rondônia, vou mudar para o Paraná, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de esposa, eu vou mudar de empresa. Você vai passar uma vida mudando, porque você não enfrenta. Fugir não resolve, irmãos. Então ele vai para a casa de Adulão, casa com a mulher chamado Ira, vai para Adulão até, um homem chamado Ira que tem uma filha chamada Suá, e ele tem Onã e o Selá. Os dois primeiros é endemoniado, não vale nada, Deus mata, a mulher morre. Depois de muitos anos, diga muitos anos que Judá está em quê? Ele volta. E quando ele chega na casa do pai, pouco tempo depois vem uma fome. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Anote, porque Judá muda de posição. Quem quer ver sua vida transformada cada dia mais, nunca tenha vergonha de voltar aonde você caiu. E nunca tenha vergonha de mudar de posição. Tenha vergonha de ficar caído. É grandeza reconhecer os erros. Judá não reconheceu ainda. Projeta 42, 37 e 38. Eu quero te mostrar uma coisa. 42, 37 e 38. Então Rúben disse ao pai: quem que está falando? Quem que está falando? Podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com você. Seu irmão está morto, ele é o único. Quem que está falando com o pai aqui? O pai ouviu Rúben. O coração do pai já está o quê? Divorciado de Rúben. No coração do pai, Rúben não é mais o primogênito. Agora projeta o 43 do 1 ao 9. 43 do 1 ao 9. A fome continuava rigorosa na terra. Então o que acontece? Agora está tendo uma fome. Judá já voltou, Judá já está lá, já se passou bastante tempo. Aqui a conta aqui já se passou 13 anos. Então o que acontece? Pode passar. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seus pais lhe disseram: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Pode passar. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença. Quem está conversando aí? Não é o Rúben, é o Judá. Não é o Simeão e não é o Levi. Está anotando os detalhes do texto? A não ser que tragam o seu. Pode passar. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, o Benjamim, não iremos, porque foi assim que o homem nos falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, o Benjamim, que é agora a figura do filho amado, que ficou no lugar de José. É o último filho de Raquel. Ela morreu no parto. Sabe por que ela morreu? Porque ela roubou o ídolo da casa do pai dela. E Jacó liberou uma palavra: quem roubou, que morra.
Raquel comeu o pão que ela amassou. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o seu comportamento, porque me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão. Por que vocês me causaram esse mal? Pode passar. E lhe responderam. Ele nos interrogou sobre nós, sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: deixa o jovem ir. Não é com os irmãos, não é com Rúben, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Note, por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Judá ele para de fugir, volta para casa, e agora ele é um cara que se posiciona. Ele fala: eu me responsabilizo, porque eles já haviam ido uma vez no Egito, já haviam comprado comida, e José reconhece eles, e José faz o interrogatório, e José retém Simeão, porque fala: não, 10 irmãos, vocês são espiões. Eu só acredito que vocês não são espiões se você trouxerem esse irmão aí que vocês estão dizendo que tem. Irmãos, isso aqui prova alguma coisa? Eles poderiam pegar qualquer cara de qualquer lugar, não tinha RG, não tinha CPF, não tinha nada, não tinha documento. Eles pegavam um cara de qualquer lugar e diziam que era irmão. Mas José queria o quê? Fazer eles voltar. Vamos para José agora. Ele é vendido como escravo para os midianitas, chega no Egito. Quando ele está lá na praça de escravo para ser vendido, nota, Deus fala para ele que vai fazer ele grande. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes o que Deus promete para você, você imagina, idealiza uma coisa e vira outra. Imagina que Deus fala que o sol, a lua e as estrelas vão se prostrar diante de você. Você vai governar. De repente, de filho amado, posição de filho amado, é promovido para escravo, numa praça de tanga, sendo vendido quase pelado como escravo. Olha o que a vida pode nos reservar. Você vai ver esse menino murmurando, você vai ver esse cara desviando. Ele vai para dentro da casa de Potifar e cuida das coisas de Potifar como se fosse do pai dele, e tudo que Potifar coloca na mão de José prospera. Nos piores lugares, quem está em obediência e no propósito, Deus vai te colocar na melhor condição. Ele está lá cuidando do galinheiro, o galinheiro prospera. Opa, não, vou colocar os porcos também, o porco prospera. No final, toda a casa de Potifar, em 6 anos, Potifar é milionário. Está na mão de quem? José. E ele tinha entrada na casa, trânsito, a mulher de Potifar já dava em cima dele, faz tempo. Ele deveria ser um homem velho e ela deveria ser uma moça jovem, e ela tenta ter relação sexual com ele. Ele diz: olha, o meu Senhor me permitiu tudo, menos você me foi vedada. E ele foge dela, e você sabe que pouca coisa é mais perigoso que pitbull, e uma mulher rejeitada é mais. Ela pega aquela capa que ele deixa para se livrar dela e começa a gritar: estuprador, José vagabundo, está me estuprar. Qual que era a pena para um egípcio tentava estuprar a mulher de um comandante? Morte. Imagina um escravo. Por que não é morto José? O Potifar sabe a índole de José e sabe a índole da esposa, mas é melhor colocar um escravo na cadeia do que ser corno. Fala por mão do seu lado: Deus tem um plano na sua dor. Olha nos olhos dele com a autoridade do Espírito Santo e diz: Deus tem um plano na sua dor. Deus tem um plano quando tudo sai do teu plano. Promovido de filho amado para escravo. Olha que legal, obedeceu o pai, virou escravo. Obedeceu o patrão, virou presidiário. Olha que show. Promovido de escravo
para presidiário. Agora, nos piores lugares, Deus te coloca na melhor condição. Sabe por quê? Porque Ele não azedou a alma. Fala para o irmão aí, não azeda a alma não. Tem gente que perde uma coisa, azeda. Perdeu o pai, foi para o cativeiro, azedou. Ele ia ser promovido a chefe de tudo? Uma ova. Se ele chega na cadeia azedo, ele é promovido ao chefe da cadeia? Irmãos, a coisa era tão séria que ele tinha a chave da cadeia. Você imaginou Fernandinho Beiramar com a chave da cadeia? José trabalhava com não deixa a dor roubar sua alegria. Quem tem identidade e propósito não é o lugar que vai fazer a sua identidade. O lugar não pode dizer quem você é você que tem que dizer para o lugar quem é você. Meu Deus, dava para dar uns 3 glória a Deus, pastor. Pastor, é IPB ou IPR? IPR? Então vou voltar a fita. Não é o lugar que diz sobre a sua identidade, é você que fala para o lugar quem é você. Aí você está lá, eu vou ser professora, vou fazer pedagogia. Eu nem vou ser médica, engenheira, advogada. Deus pode fazer você a professora mais conhecida dessa nação, e a que ganha mais que advogado, médico, e você vai formar uma geração de pessoas que vão te amar. Irmão, você tem que aprender a entender que não é o lugar que te faz, é a sua identidade. Sabe por que ele não morre na casa de Potifar? Porque ele é José. E aonde José chega, pastor, ele lidera. Ele lidera na casa do pai como filho amado, mas ele lidera na casa de Potifar como escravo. E quando ele vai para a cadeia, ele lidera na cadeia como presidiário. Se você quer ser promovido, sirva com todo o teu coração, independente do lugar que Deus te colocar. Pastor, por que Deus promove José de filho para escravo e de escravo para presidiário? Porque Deus tem um plano na sua dor. Deus estava dando faculdades para José. Deus estava dando o quê? Deu zootecnia, veterinária, agronomia. Deus deu para ele apicultura, administração de empresa, economia, aí lá para a cadeia, gestão de conflitos, RH, poder de negociação, porque ele ia ser o hebreu administrando a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento do Egito, na maior crise alimentícia da história, e ele é um estrangeiro. Então imagina que o povo amava ele. Ei, Deus está preparando você para lidar com rejeição. Quem quer ser grande aqui? Quem quer crescer aqui? Quem quer crescer aqui diz amém. Você já viu um cara de 2,10 metros com pé 36? Quem já viu um cara de 2,10 metros com pé 34? Deus não tem como construir coisas grandes em gente sem estrutura. O que Deus está fazendo com José na casa de Potifar e na cadeia? Deus está dando para ele estrutura para se tornar o governador do Egito. Você não sabe, mas Deus conhece o teu futuro. Ele está te preparando. E às vezes é na sua dor. Ou você acha que eu estou aqui ministrando sobre isso nas minhas alegrias? O pastor André, ele foi promovido por causa das festas que ele participou. Não, são as tuas dores que te promovem. Abrace a sua dor sem vitimismo e acredite que a sua dor tem um propósito, e a tua dor pode virar cura para as nações, ou a tua dor pode te levar para a morte. Escolha. José não azedou. José chegou ao governo, interpretou os sonhos, interpretou do padeiro, do copeiro. O copeiro falou que ia se lembrar dele. Deus não vai deixar ninguém se lembrar de você antes de você estar pronto. 2 anos depois, quando teve um sonho, ele estava pronto. 13 anos se passaram, 17 com 6 na casa de Potifar, 23, 7 na cadeia, 30 anos, 13 anos depois ele chega num lugar que Deus tem um plano. Agora 7 anos de fartura, 37, 1 ano de fome, 38, acabou o alimento, chegam os irmãos, 21 anos depois ele vai entender o porquê que ele tinha sofrido.
Tem coisas que você não vai entender porque sofreu, só vai entender lá na frente, talvez nem nessa vida. Só acredite que Deus sabe o que está fazendo. Confia no Pai. O Senhor tem bons planos para você. Agora mapeie se o teu sofrimento é o de José, comendo o pão que Deus amassou, ou se o seu sofrimento é de Rúben, é o sofrimento da desobediência. Não seja vítima. Saiba discernir entre aonde foi que Deus te colocou e aonde foi o que os seus caminhos te levaram. Existe uma grande diferença entre a vontade de Deus e os seus erros, as suas más escolhas. Então não se vitimize. Tem deserto que você vai passar porque você precisa, você se colocou nele. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Terceiro, anote: porque Judá fez os caminhos de volta. Projeta para a gente encerrar Gênesis 44, do 18 ao 34. Gênesis 44, do 18 ao 34. Então Judá, agora anota, ele já pegou Benjamim, já voltou para o Egito, chegou no Egito, o José viu o Benjamim, falou: vocês não são espiões, podia ser qualquer um. Aí eles colocam Benjamim na ponta da mesa do lado dele, dá uma porção dobrada de comida, ele honra o irmão e desonra os outros. Os nomes de filho de José falam da dor dele. Esqueci o nome deles agora. Manassés e Efraim. Vai lá ver o significado dos nomes deles, você vê. Aí ele manda eles embora, né? Eles vão embora. Só que o que José manda fazer? Pegar a taça de prata dele e colocar no saco de quem? De trigo? Do Benjamim. Gente, concentra, nós estamos encerrando. Benjamim é uma figura de quem, simbolicamente? Quem que é Benjamim simbolicamente? É o filho da mulher amada. Benjamim é o filho que fica no lugar de José. Aonde foi que Judá reprovou? Ele mandou vender José como escravo. E o que tinha certeza no coração de José? Eles vão deixar o meu irmão para trás e vão embora. Então tinha uma certeza no coração de José. Por isso que ele mandou colocar na taça, no saco de quem, Ceia? Do Benjamim. Porque o que está na cabeça dele? A dor. Aquela voz da rejeição está falando. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar o Benjamim, vão deixar o Benjamim para trás e vão embora. Tanto que ele fala assim: só quem roubou fica, quem não roubou pode. Ei, cuidado que Deus vai colocar no seu caminho provas para ver se você passou no que você reprovou. E se você não passar no que você reprovou, você vai ficar andando e talvez você vai morrer dentro dessa prova. Só que para surpresa de José, dá uma olhada nisso, Judá volta. Cadê Rúben, pastor? Falando. Cadê Simeão? Cadê Levi? Quem que é o líder agora? Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio. Pode passar, vamos lá, irmãos. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e outro irmão, ao mapeamento do José. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. Então olha, ele não conhecia. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que estou, e seu pai o ama. Pode passar. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o pai, pois caso fizesse seu pai, olha a dependência emocional. Pode passar. Todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida,
Nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo meu pai nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas, minha mulher, 2 filhos. Isso aqui é o que eles tiveram que lhe dar a vida. É isso que o diabo trabalha. O diabo vai trabalhar em cima das suas rejeições. O diabo vai trabalhar em cima da rejeição do pai, da rejeição da mãe, da injustiça, e ele vai pegar a rejeição dos pais para criar as suas feridas emocionais, para levar você ou à passividade ou à rebelião por causa das injustiças sofridas. Não deixa o diabo destruir a tua vida pelo que seus pais fizeram. Não deixa a voz das rejeições falarem a sua alma para conduzir você para uma vida passiva fora do propósito, ou para uma vida de rebelião como Rúben, também saindo do propósito. Pode passar. Um deles se foi, e eu disse com certeza foi despedaçado. Ó, mentira. E até hoje nunca mais o vi. Quando você conta uma mentira, irmão, você vai ter que ficar sustentando ela, e os anos vão passando. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura, eu morro. Agora pois, se voltar a teu servo meu pai sem levar o jovem conosco, logo que meu pai é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo, sujeito homem, fala por irmão aí: irmão, nunca é tarde para você virar sujeito homem. Fala para a irmã: irmã, nunca é tarde para você virar uma mulher de Deus. Fala para o irmão do lado aí: nunca é tarde para você consertar. Esse cara é um cara que foge. Esse cara é um cara covarde, esse cara é um cara que mentiu, mas agora não, agora esse cara não é um cara covarde, é um cara que volta, não é um cara que mente, é um cara que está disposto a ficar no lugar de um irmão que é amado pelo pai, substituindo o irmão que é importante para o pai, porque ele está dizendo: eu não sou tão importante, meu pai sabe viver sem mim, mas não sabe viver sem ele. Judá te lembra alguém? Judá é representante, representa quem simbolicamente? Pai, eu vou. Eles não conseguem pagar o preço, eu fico no lugar. Jesus veio aqui morrer no meu lugar, no seu lugar, ficar no nosso lugar, para que nós fôssemos devolvidos à condição de filhos amados. Para onde você quer olhar? Para a rejeição de um pai terreno, ou para o amor de um pai eterno, que mandou o único filho dele? Ó o caminho inverso, o caminho da rejeição. Eu tiro um filho do lugar para colocar outro. Olha lá, Deus, pecado, né? Deus, eu pego o meu filho santo e eu dou para quem não merece. Eu luto para ter você. Olha o que Deus está falando. Para onde você está olhando? Para quem te rejeitou, ou para um Deus que te amou com amor eterno? O que vai guiar a tua vida daqui para frente? As rejeições do passado ou a aceitação do céu sobre você? Eu é que sei que pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmãos, pensa bem. Se você tem um pai que ama muito um irmão e não ama muito você, e isso é o evangelho, diz: eu morro no lugar desse filho que o Senhor ama, porque eu nem sou tão importante. Mas ele não vai ficar no lugar por carência, ele vai ficar por posição de responsabilidade, porque ele disse assim: eu já pisei na bola com meu pai, eu tirei um filho dele, agora eu vou devolver um filho. Esse ato é um ato de obediência completa na reprovação. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Judá tem um ciclo de obediência completa no lugar que reprovou. Ele repara, restitui e reconcilia. Quem está entendendo isso? Nesse momento, aqui
aqui, pastor Neil, Jesus se tornou o leão da tribo de Judá, porque Judá passou aonde ele estava reprovado. Fala por irmão do lado aí com todo amor: nunca é tarde para passar, nunca é tarde. Para nós encerrarmos de verdade, 49 do 8 ao 12, 49 do 8 ao 12, eu quero liberar essa palavra sobre você. Você que talvez entrou aqui sem esperança, desanimado, sem perspectiva, acreditando que para você não tem mais jeito. Se tem um Judá antigo dentro de você, eu quero declarar que vai ter um Judá novo dentro de você. Uma pessoa que consegue assumir um lugar diferente, que vence as rejeições, as tragédias, a dor. E sabe por quê, pastor Neil? A verdade sempre vai nos encontrar. José estava ali. A gente foge do José da nossa vida, e ele está lá. Aquilo que a gente tenta esconder a vida inteira, de repente vem a luz, e a gente pode perder tudo, porque não fomos humildes para pedir ajuda e para confessar o pecado. A humildade precede a honra, a soberba precede a destruição. Irmão, se você está sendo cercado pelo diabo, se você tem algo oculto, confesse e peça ajuda. Você vai ser acolhido e amado. José bate no peito e fala: sabe aqueles caras que você vendeu como escravo? Sou eu. Pode deixar ela, não tem problema não. Dos tais é o reino dos céus. Irmãos, olha aqui para mim, só não olha para ela. Eu sei que é difícil concorrer com ela. Ela é bem mais bonita. José vai dizer assim: hoje eu sei por que eu estou aqui. Ele suportou 21 anos de sofrimento, sabe por quê? Porque ele tinha que preparar o caminho de quem ia passar necessidade. Ele tinha que ir na frente. Irmão, sou eu. Só que José colocou todos os funcionários para casa, fora de casa, mas ele chora tão alto que quem está fora ouve do mesmo jeito. Sabe por quê? É um choro de 21 anos. O que você está esperando para reconciliar com alguém? Tem pessoas aqui que estão guardando um choro de 20 anos. Tem pessoas aqui que pararam de conversar com o irmão, não ama mais o irmão, não conversa com o irmão. O irmão de sangue, o irmão da igreja. Tem pessoas que guardam uma mágoa dos pastores. Tem pessoas que guardam a mágoa dos pais, porque o pai abandonou, a mãe abandonou. O pai abandonar, a mãe abandonar, não fala quem é você, fala quem é eles. Tenha misericórdia. Não deixe as tragédias da sua vida roubar a sua identidade, o seu propósito. Porque Deus é um Deus que reconcilia consigo todas as coisas. Judá, olha para quem vai a bênção, pastor Ney. Seus irmãos o louvarão. Não é José, pastor. Não é José. Não é Rúben. Não é Simeão. Não é Levi. É um homem que casou em julgo desigual, teve filhos que morreram, desobedeceu a Deus, mas voltou para casa. E um homem que mudou de comportamento. Eu levo o filho e eu me responsabilizo pelo menino. Se ele for, eu fico no... Os seus irmãos louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Coloca a mão assim, vai, recebe essa palavra. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações o obedecerão.
Elabaçu, cantorei, labaxei. Quem que é esse leão? É aquele que vai abrir o livro. Não chore, ele vai abrir o livro. Não perca o que Deus tem para você por causa da sua dor. O Senhor pode fazer você terminar louvado, com uma coroa, com um novo nome, aonde só o teu Pai sabe o teu nome, com essa pedrinha branca. Ali não há choro, Elcio, ali não há doença, tudo passou. Não perca o que Deus tem para você na eternidade por causa da tua dor. Levante-se hoje, levante-se em nome de Jesus, levante-se para a mudança. Vamos colocar em pé, levante-se para uma nova vida, levante-se para uma nova história, levante-se sem culpa, levante-se sem medo, levante-se sem dor, levante-se com esperança, porque Jesus te perdoa, porque Ele te dá uma nova chance. Eu quero convidar pessoas hoje que querem recomeçar. Você que talvez é aquele filho que fugiu de casa, o pródigo. Judá foi pródigo, mas Judá também voltou. Você que está aqui nessa noite, você talvez nunca aceitou Jesus como seu Salvador, e Ele está te chamando, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua história de dor numa história de vitória. Talvez você já aceitou Jesus, mas se afastou por causa daquilo que você não resolveu, e o que não te resolve te leva para longe da casa do Pai. Você que quer aceitar Jesus, faz um sinal com a sua mão que eu quero orar com você. Quem quer receber Jesus aqui, levanta a mão. Não perca essa oportunidade. Não vá embora daqui sem aceitar Jesus hoje. Quem quer receber Jesus como Salvador, faz um sinal com a mão. Se tem alguém aqui que quer recomeçar hoje, você quer reconciliar com Jesus, pastor, eu estava afastado, mas eu vou voltar hoje, faz um sinal com a sua mão. Quem quer recomeçar, seja corajoso. Para fugir não precisa de coragem, mas para recomeçar precisa. Só que o lugar da vitória não é na casa de ira, o lugar da vitória é na casa onde você caiu. Levante a sua mão, você que quer recomeçar. E eu vou fazer um terceiro apelo. Você que está aqui, mas você precisa perdoar alguém. Talvez você tenha que perdoar teu pai, tua mãe, porque amou sempre um irmão, não amou você, te abandonou. Talvez você tenha que perdoar o marido, a esposa, um filho. Talvez você tenha que perdoar um assassinato, um abuso sexual. Você tem que perdoar alguma coisa terrível, e hoje você entendeu que o perdão não solta o outro, o perdão solta você. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Você que precisa liberar um perdão, você que precisa fazer hoje um concerto, sai do seu lugar. Senhor, eu entendi, eu era Judá antes do recomeço, eu era Judá antes de recomeçar. Tem mais gente, tem muito mais gente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Seja corajoso como essas mulheres, como esse homem. Aqui está o lugar da sua mudança e da sua vitória. Pastor, eu vou sair daqui, eu vou fazer um caminho de volta com meu pai, eu vou fazer um caminho de volta com a minha mãe, eu vou liberar, eu não vou ficar preso na dor e na tragédia. Vem, sai do seu lugar. Você que quer receber esse novo ciclo da tua vida, você não vai ser o Judá de antes, você vai ser o Judá de depois. Não importa as marcas da tragédia da sua vida, não importa as tragédias da sua vida, Deus é um Deus de perdão e recomeços. Mas escravo do medo, olha que lindo. Quem não precisa estar aqui já está aqui. Ó, escravo do medo. Você que não é escravo do medo, sai daí. Tem gente para vir aqui. Tem gente para vir aqui.
tem gente para vir aqui. Deixa essa dor ir embora hoje. Essa dor tem que ir embora. Deus quer fazer uma cirurgia. Eu já fui escravo do medo. Eu já fui escravo da tragédia. Eu já tive ódio, mágoa. Eu já desejei o mal do meu pai. Eu já tive desconectado de pessoas tão importantes da minha vida. Mas um dia eu entendi: você não tem que ser uma pessoa que nunca errou, mas tem que ser uma pessoa corajosa para recomeçar, para admitir suas fraquezas, suas dores, e você falar em voz alta: eu preciso perdoar, eu preciso voltar onde eu caí, eu preciso voltar naquela casa. Tem um jovem aceitando Jesus aqui, recomeçando, reconciliando de Deus. Vamos lá. Eu não sou mais escravo do medo. Receba o Espírito Santo. Você que fala em línguas, tem uma alegria do Senhor nesse lugar. Tem uma presença de Deus. Deixa a sua voz sair. 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 Ela ficou presa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sou mais escravo do medo. Pode ir pra cima. Deixa Deus te curar. Você precisa de um tempo nesse altar. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba perdão. Receba amor. Receba graça. Receba misericórdia. Calabasure balaba, cheira labasure balaba. Re cantore su calabasuriandore le chore manai. Senhor, aqui estão filhos e filhas queridos. O Senhor sabe onde eles caíram. O Senhor sabe onde eles precisam voltar. O Senhor sabe quais são as maiores vergonhas, dores e medos da vida deles. Mas o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que restaura. Aquele que volta onde caiu, aquele que se levanta, aquele que assume responsabilidade, aquele que muda de posição, aquele que tem um ciclo de obediência completa onde reprovou. E aqui tem pessoas assumindo essa posição no Senhor. Pai, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido, dos filhos às mães, dos filhos aos pais, dos cônjuges, das ovelhas aos pastores, dos pastores às ovelhas, dos irmãos aos irmãos. Cura as famílias, cura as famílias, cura as famílias, restaura as famílias, reconcilia as famílias. Repreende o espírito do divórcio, da facção, da rebelião, da orfandade, da rejeição. Todo espírito de rejeição que vinha governando essa vida, em nome de Jesus de Nazaré, vai embora. Senhor, desperta a verdadeira identidade e o verdadeiro propósito. Cumpra neles os teus planos. Cumpra neles os teus planos. Eu quero profetizar e declarar que começa uma nova estação na tua vida a partir de agora. Coisas que estavam destrancadas vão destrancar. Coisas que estavam fechadas vão ser abertas da parte de Deus. E as portas do inferno vão ser fechadas contra você. Que
começa um tempo de restituição, que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Volta onde você caiu, repara, restitui, reconcilia com o José da sua história. Busque o José da sua história. Pai, aqui está teu filho amado que está voltando para a tua casa. Esse é o Judá, Senhor. Esse é um Judá que voltou para a tua casa. Aquele que está assumindo posição de responsabilidade. Que ele nunca desvie para a direita, nem para a esquerda, nem olhe para trás, mas que daqui para frente ele ande numa vida firme com o Senhor. Que haja perdão, quebras de maldições, todas as visitações de Satanás, todo espírito de bastardia, tudo que roubava ele dessa casa, Senhor, saia da vida dele, da história dele, toda maldição. E que a partir de hoje, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, e que todos os dias da vida dele sejam na tua presença e na tua casa. Abençoe tua igreja, abençoe tua igreja, abençoe tua igreja, abençoa a semana do teu povo, abençoa a casa deles, toda sorte de bênçãos espirituais. Em o nome do Senhor Jesus te alcance. Amém.